Essa é a sua Web Rádio IBVA. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao podcast dos Jovens da IBVA, o podcast U-Talk. E nessa semana nós estaremos iniciando uma nova série. E essa série é entrevistando os líderes de cada ministério que nós temos no Ministério dos Jovens, né? Mas antes eu quero apresentar aqui mais uma vez quem está comigo acompanhando nesse podcast, Thales. Se apresente. Fala galera, tudo bem? É um prazer de novo estar aqui. Foi muito massa o último papo. E é aquilo, eu não sou um dos líderes dos Ministérios dos Jovens, né? Estou aqui só para acompanhar mesmo esse papo. Mas e aí, quem será que é o convidado ou convidada de hoje? Então, já deixo para apresentar. Se apresente, por favor. Fala galera, meu nome é Maísa, eu sou líder de integração dos jovens aqui da IBVA e estou muito feliz e agradecida pelo convite de vocês. Então, eu tenho para falar também que eu também sou um dos líderes. Então, a liderança da integração, sou eu e ela que estamos à frente desse ministério que eu vejo com muita importância dentro da igreja. E eu já quero levantar uma pergunta aqui, e aí eu vou pedir para que Thales dê uma entrada e Maísa complementa sobre, que é para que serve a integração? Para que serve esse ministério? É interessante ver isso. Só para o pessoal saber, eu também trabalho na integração, estou com os meus dois líderes aqui na mesa, então a responsabilidade está grande de responder certo. Mas a integração, assim, eu acho que o primeiro passo é a gente pensar o que é que significa, né, integrar, né? Às vezes a gente acha que integrar está só relacionado a falar com a pessoa ou, assim, interagir com a pessoa direto, várias vezes. E se a gente resume integração a isso, a gente perde a serventia que, principalmente para o corpo de Cristo, integrar serve para a gente entrar em comunhão. É o primeiro passo para entrar em comunhão. Comunhão é algo mais profundo, mas só dá para se entrar em comunhão se a gente integrar alguém ao corpo de Cristo, né? Se nós, como igreja, integrarmos os nossos irmãos que estão chegando, nossos irmãos mais novos, no corpo de Cristo. Achei ótima essa definição. Eu sinto, falando de uma forma assim mais metafórica, acho. Eu sinto a integração como um abraço mesmo, assim, abraçar aquela pessoa que está chegando. É muito legal acompanhar o processo da pessoa, né? Escutar do testemunho daquilo que Deus fez na vida dela. Eu acho isso maravilhoso e é um passo muito importante para que a pessoa ela consiga também encontrar o lugar dela aqui dentro, né? Assim, esse processo da pessoa encontrar pessoas com quem ela se identifica, encontrar aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela gosta de servir aqui na igreja, né? Então, eu acho que a integração ela vem muito como um abraço, como um acolhimento e é muito importante, né? Porque, de certa forma, a casa do Senhor, a gente tem que se sentir em casa. Aqui, a casa do nosso Pai, é maravilhoso estarmos em comunhão com nossos irmãos, é uma sensação maravilhosa e a intenção, né? O que a gente mais deseja é que as pessoas cheguem aqui e se sintam em casa mesmo, se sintam em família, porque somos família, né? A gente sempre fala muito que somos irmãos, somos família e a gente realmente deve agir como família, né? Como irmãos mesmo. Então, esse abraço, esse aconchego, né? Isso é maravilhoso e tem sido uma experiência maravilhosa. A minha visão sobre isso é um pouco do que vocês dois trouxeram, né? Porque, assim, quando eu cheguei na igreja, eu era daquele cara de entrar na igreja e simplesmente entrava, ia pro culto, terminava o culto e ia pra casa. Não tinha esse momento de pós-culto, não tinha esse momento que a gente tem hoje de pós-culto nos cultos de sábado, e isso a gente vai falar mais pra frente. Não tinha esse momento de se integrar no corpo. E ter um ministério voltado para isso ajuda não só a integrar aqueles jovens que estão assim um pouco fora do corpo, vamos dizer assim. Deslocados, né? Deslocados. Como também nos ajuda a ter essa intenção de fazer isso. Porque antes eu não tinha essa visão. Eu não me preocupava em ver, essa pessoa acabou de chegar aqui na igreja, essa pessoa acabou de entrar ali, quem é essa pessoa? Tipo, há quanto tempo ela está aqui? Tem gente que já passou 7 anos dentro da igreja e ninguém conhecia. A pessoa perguntava num culto jovem, tipo,
oi, tudo bom? Você é visitante? A pessoa já tem há 7 anos com a gente. Sim. Então, tipo, a integração abriu meus olhos para isso. Então, acho que integrar é se forçar a ser família. Sim. Ser família de Legal. forma intencional. Então, nessa pegada aí, eu queria perguntar a vocês a experiência com a integração, né? Que vocês já tiveram, tipo, vocês já foram bem integrados? Vocês têm algum testemunho sobre isso? Vocês têm testemunho de já ter integrado alguém, de já ter ido até essas pessoas? Tipo, falem mais sobre. Tem, assim, meu processo de conversão veio alinhado a uma integração de um irmão nosso, né? Sim. E, assim, eu era aquele cara que estava na igreja, mas não estava, né? Eu só vim aqui porque meus pais vinham, né? Tinha toda essa questão. Mas um dia eu ficava lá em cima e eu me forçava o isolamento. Então eu não queria conversar com ninguém, não queria falar com ninguém. E um dia o irmão nosso chegou aqui. Falar o nome? Pode Pode, falar. né? Testemunho bom a gente A fala. gente fala, né? Foi Tito, Rafael Tito. Um abraço, Tito. Se você estiver ouvindo a gente aí, você foi instrumento de Deus na minha vida. E ele chegou e ficou. Assim, ele sentou do meu lado e falou: pô, quem é você? Não sei o quê. Começou a trocar uma ideia. Eu meio avesso àquela conversa. Mas ele falou: não, você quer sentar com a gente lá? Falei: não, vou ficar por aqui mesmo. Ele falou: beleza, eu sento aqui com você. E foram domingos após domingos assim, ele investindo. E tive minha experiência com o Senhor. E aí eu já sabia que eu tinha um acesso, que eu poderia... Eu tinha esse abraço já lá, que era ele. E a primeira pessoa que eu fui conversar foi com ele. E a partir dali, ele me apresentou as pessoas, né? Me deixava mais confortável nos espaços novos, né? Que, principalmente na nossa igreja, que é uma igreja gigantesca, a gente tem... Quantos jovens? Tem Ah, coisa para mais de 200. mais de tranquilo. 200 Mais de jovens. 200. Entre 200 e 300 jovens, mais ou menos. É uma Exatamente. galerinha boa. É muita gente. Então, assim, a integração, ela foi muito importante para a minha vida, porque eu acho que se não fosse esse processo, seria muito mais difícil para eu me estabilizar, para eu, assim, explorar coisas novas aqui dentro, né? E até ter contato com pessoas que foram bênção para a minha vida também, a partir dessa ação de me chamar para perto, né? Muito bom. E eu creio que isso é algo que o Senhor tem para todos. Deus tem isso para todos. A comunhão, a amizade, as pessoas, o compartilhar, né? Porque Cristo vive em nós. Ele fala através de nós. Ele faz através de nós. Então, não faz sentido a gente viver fora da comunhão. A gente vir para a igreja e tá sempre pensando naquilo que é nosso, no nosso, sabe? Então, assim, Cristo, ele age através de nós. Ele fala através de nós. Então, a comunhão é essencial. Mas a minha experiência foi um pouco diferente. Porque inclusive, eu tive um conflito interno, assim, quando eu entrei na liderança da integração. Eu me converti sozinha em casa, então não foi ninguém que apresentou Cristo a mim, nem nada. E foi um encontro mesmo, ele me encontrou assim. E aí eu vim pra cá, porque eu tinha muita vergonha, né? Lugar novo, pessoas novas. Meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não sabia o que era vida em comunhão, em comunidade. E aí eu vim para cá porque um amigo meu que era cristão mandou uma mensagem sem eu saber para uma amiga dele que era daqui. E aí eu acabei vindo assim, encontrei uma amiga minha do colégio, foi uma coisa. Mas a minha experiência, né, com a integração foi um pouco diferente, porque o Senhor, ele me levou a sentir a dor do estar sozinho, Sim. né? Ele me colocou neste lugar. E eu creio que ele me colocou nesse lugar porque ele queria que, antes de tudo, antes de eu agir como líder de integração, ele queria que eu orasse pelas pessoas que estavam nessa situação. Porque, infelizmente, a gente tem muitas pessoas, né, que estão aqui, mas estão se sentindo muito sozinhas. Então, ele me sentiu a levar essa dor do estar sozinha, do não estar integrado, do não se sentir corpo, do não se sentir família. Então, esse processo de entrada na liderança da integração foi um momento que eu estava também, Senhor, mas eu estou sentindo essa dor tão forte. Como é que eu vou
liderar não seria uma hipocrisia da minha parte estar na liderança da integração, mas não me sentir integrada. Como é que isso vai acontecer? E o Senhor falou comigo, mas eu tô te levando para esse lugar. Eu quero que você esteja nesse ministério clamando por isso, orando por isso, né? E sentindo essa dor. Então, o sentir a dor do não estar integrada foi algo que me fez olhar para o outro, né? Então, eu sei qual é a dor, eu conheço essa dor. Então, isso gerou em mim um interesse genuíno de buscar pessoas, integrar pessoas. E Gui me falou uma vez, que foi uma experiência sua também, fazer amizades integrando, né? A gente conhece as pessoas quando a gente verdadeiramente se interessa Sim. por elas, pela causa delas, né? O que você está sentindo, como é que você está, quanto tempo você está aqui, sabe? Você tem amigos aqui, então buscar servir o outro, eu acho que é o buscar o serviço. Isso é mais integração do que tudo. É você buscar olhar para o outro. Eu acho Sim. que é genuinamente, sabe? Poxa, como é que você está? Você está aqui? Tem quanto tempo que você está vindo? Você quer sentar aqui com a gente? Sabe? Você buscar entender o que a pessoa está sentindo. Eu acho que essa foi a minha experiência, assim, com integração. E acho que... Só um detalhe, porque isso que ela falou foi interessante em relação a essa experiência que eu falei pra você sobre eu ter feito amizades através da integração. Sim. Porque eu sempre digo, tem 2 locais aqui na igreja que eu acho que são, pra mim, foram pontos de viradas em relação à amizade, em relação a viver o corpo de Cristo. Que o primeiro foi o GC, que aí GC a gente vai ter mais pra frente com os do GC. Espero que a gente consiga fazer mais pra frente um pouco mais breve. Mas o GC foi uma experiência muito boa que eu tive aqui. Tive muitas amizades que vieram do GC. E a integração me trouxe muitos amigos e amigos próximos. Muitas pessoas que hoje eu posso chamar de, tipo, irmão. Muita gente assim. Porque quando a gente alcança alguém de forma intencional, quando a gente vai atrás dessa pessoa de forma intencional, aquilo ali não tem como a gente ir sem amor. Porque a gente está se forçando a estar com ele. A gente está vivendo dias de nossas vidas ali, acompanhando aquela pessoa, conversando, interagindo, comunicando. Não tem como isso não vir de um sentimento de amor ao próximo. E aí é uma coisa que eu estava querendo trazer um texto aqui de 1 João. Deixa eu abrir aqui. Não, enquanto você fala, só fazer um comentário sobre isso. O quanto é importante essa questão da intencionalidade e da profundidade. Porque muitas vezes a gente fica muito no raso. A gente aprende isso, é uma coisa que a gente já escuta aqui há muitos anos, de que a gente precisa integrar, vamos quebrar as panelinhas, vamos Sim. abrir, vamos expandir essa bolha, né? Mas vai muito para uma questão mecânica, às vezes, eu sinto, de tipo, eu preciso falar com aquela pessoa que levantou a mão dizendo que é convidada, mas eu não tenho o menor interesse genuíno de trazer ela para o meu ciclo de amizades. Sim. Ou até apresentar ela outros ciclos de amizade. Talvez porque também eu não conheça outros ciclos de amizade sem ser o meu. Né? Ter esse ponto Sim. também. Um leve detalhe. Não que, assim, como você falou, a gente tem os nossos amigos mais próximos, as pessoas mais chegadas, mas é aquilo, a gente é corpo, a gente precisa conhecer, a gente precisa se conhecer aqui dentro, né? E eu acho isso muito importante, mas voltando para o texto aí. Só um textozinho, não é ligado exatamente... Quer dizer, vamos ler, vocês vão entender. Né? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí ele traz ali, foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Né? E aí tem um versículo aqui, o versículo 12, isso é 1 João 4, versículo 12 fala assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então você vê o quão é importante o amor ao próximo, o amor ao outro, o amor ainda mais a um irmão em Cristo, né? Deus permanece em nós quando nós amamos. Deus permanece em nós. Deus se faz presente naquela relação porque Ele tem prazer na união entre os filhos dele.
na união entre o corpo dele. Então, quando a gente olha assim, como uma obrigação, lembre que isso é o que traz prazer a Deus. Isso anima a Deus. Você vê que, tipo, ele permanece em nós através disso. Então, integrar é também fazer o nosso chamado como filho de Deus, né? Mas traga o que eu pensei em um texto também que está lá em Filipenses, no capítulo 2, Sim. no versículo 20. O contexto aqui é que Paulo está falando sobre Timóteo. E aí, ó a característica que ele destaca de Timóteo e explicando aos filipenses por que está mandando Timóteo para lá, né? Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Aí vai para o 21. Pois todos buscam o seu próprio interesse e não os de Jesus Cristo. Aí, juntando com isso que você estava falando sobre o amor, né? Timóteo, ele é mandado para lá, para os filipenses, e ele é essa pessoa escolhida. Poderia ter outros, mas Paulo destaca isso aqui, porque ele realmente se importa. E eu fico imaginando assim, a gente quer fazer muita coisa dentro da igreja, a gente quer fazer muita coisa fora da igreja, mas se a gente não se importa genuinamente com as pessoas, do que vale, sabe? Será que a gente não está buscando nossos próprios interesses, mesmo mediante a uma missão, sabe? Porque não estou dizendo que não é importante que se faça a missão, mas que a gente precisa fazer a missão com foco no lugar certo, senão pode virar uma missão para a gente mesmo, né? Para o nosso próprio ego, né? Sim. Me traz à memória um versículo que está em Hebreus 10, 24 a 25, que fala: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, isso mostra muito aquilo que a gente está falando de intencionalidade mesmo. Tipo assim, a integração, ou você realmente ser família, ser corpo, isso é intencional. Entende? Então, é você buscar ter um coração como o do Senhor, de serviço, de buscar amar o outro mesmo genuinamente. Como é que você tá? É o perguntar, é o teu interesse genuíno pelo outro. Eu acho que é aí que começa a integração. É o interesse genuíno, é o amor, sabe, pelo outro. E a gente precisa disso todos os dias, pedir sempre ao Senhor por isso, né? Então, a intencionalidade nesse momento, eu acho que foi o que eu demorei muito para entender, a questão da intencionalidade. Então, eu achava que tudo vai fluir, vai acontecer, e aí vai ser assim. E eu não pensava nessa questão do ser intencional, realmente, no interesse do outro, do buscar. Porque é isso que o Jesus fez o quê quando ele veio aqui? Ele veio servir mesmo, ele veio com interesse genuíno. Então, eu acho que é aí que começa, é o buscar saber como o outro tá, o interesse do outro. Mas uma coisa que Mai estava falando aí, e que Thales trouxe, e que eu falei, e que me leva a uma coisa. O Ministério da Integração, ele deveria existir? Tipo, até que ponto ele tem tempo de validade? O Ministério da Integração. É isso que eu queria saber. Já vou logo pra polêmica. O Ministério da Integração Você foi pra a pergunta que todos queremos saber. O que é que vocês pensam em relação a isso? Tipo, é um ministério que sempre deve existir, ou que vai chegar um momento que a igreja vai estar integrando tanto que a gente vai dizer, pra que esse ministério se todo mundo já tá fazendo? Tipo, o que é que vocês pensam em relação a isso? Eu espero por esse dia, né? A minha expectativa é que realmente a gente não tenha mais necessidade de um ministério para integração, que isso possa acontecer de maneira natural. Então, eu acho que nosso papel hoje como integração, além de agir como integração, é também orar para que o Senhor derrame isso sobre nós, né? Esse interesse genuíno, esse amor nos nossos corações, esse desejo de servir ao outro, de buscar o outro, de estar ali para o outro, esse coração de serviço. Então, a minha expectativa é que daqui a um tempo a gente realmente não precise mais disso aí. A gente precisa ser inútil mesmo como ministério, porque eu concordo e vejo também como algo que, além de precisar estar nos outros ministérios, e também uma visão assim que... Vamos lá. Desenvolva. Vou desenvolver isso aqui melhor. Quando a gente fala sobre integração, o ministério,
a gente faz outras coisas para além do que as pessoas podem ver, de pegar e apertar a mão das pessoas e dizer seja bem-vindo, né? Como a gente está dizendo aqui. E talvez esse papel mais fundamental nosso, que é entrar, direcionar a pessoa, né? Que a gente também faz isso. Isso é algo que precisa todo mundo fazer, porque a gente não dá conta assim, da quantidade de pessoas que estão chegando. E se só ficar para a equipe de integração fazer e o resto da igreja não se vê responsável também por recepcionar essas pessoas, direcionar essas pessoas, né? Até questões de, por exemplo, a pessoa tem uma dúvida, às vezes as pessoas vêm perguntar para a gente, mas às vezes a pessoa vem perguntar para você que está ouvindo a gente. Então, não é um papel externo a qualquer outro do que qualquer pessoa pode fazer na igreja. Sim. Né? E acho que isso aqui está sendo um momento muito valioso, porque a gente está podendo também ensinar um pouco sobre isso e chamar a atenção de que, poxa, a gente está nesse processo já há muitos anos falando sobre isso. Por que talvez as coisas não estão andando da forma que a gente gostaria que andasse? Né? É outra pergunta. Aí é uma questão que eu queria levantar com vocês sobre isso, porque, veja, nós estamos falando sobre integrar, estamos falando sobre o ministério. Nós temos hoje quantas pessoas, mais ou menos, servindo no ministério, você lembra? Acho que umas 9, né? Mais ou menos. Não, temos mais, entramos mais. Acho que tem 15. É isso. Umas 15 pessoas. Tem 15 pessoas servindo hoje com a gente no ministério, nos ajudando a fazer essa recepção do pessoal que está chegando na igreja. Mas a questão é, vocês acham que hoje na igreja, como é que está esse cenário? Você acha que o cenário da igreja no corpo completo está integrando bem? Não está integrando. Igreja corpo completo. Não, mas nosso contexto de jovens. Será que, nós estamos nos sentindo bem recebidos? Como é que está sendo essa questão nós estamos sentindo que tem uma boa integração? O que é que vocês imaginam em relação a isso? Eu acho polêmico, que é polêmico. Vamos aqui com cuidado. Mas eu acho que muito disso do que Thales falou, eu tenho a sensação que a gente vai pela graça de Deus, porque é a sensação de tentar abraçar algo que é maior que a gente. Então, infelizmente, às vezes, a gente não percebe aquelas pessoas novas ou que já estão ali há muitos anos e estão meio que invisibilizadas, elas passam despercebidas por nós. Então, por nós como igreja, não como integração, mas como corpo. Eu acho que a gente não tem essa visão também muito como igreja, falta um pouco do senso de responsabilidade. Sim. Do tipo, essa pessoa nova que está chegando, ou essa pessoa que está ali sozinha, é minha responsabilidade também acolher essa pessoa. Fazer não é somente daqueles 15, né? Exatamente. Eu também faço parte desse corpo. Eu também faço parte do corpo, entendeu? Eu também faço parte dessa igreja. Então, eu acho que a gente está em busca, né? Tentando, mas a gente não consegue ir além, assim, da nossa capacidade. Por isso que eu acho que a oração nesse momento é primordial, para que o Senhor derrame sobre os nossos corações esse senso mesmo de responsabilidade, de amor, de um coração de serviço, porque é uma coisa da igreja. A gente não consegue, infelizmente, a gente não consegue alcançar todo mundo, a gente não consegue ver todos os cantos, a gente não consegue. Então, eu acho que a gente tem avançado, mas eu acho que enquanto não for algo coletivo do corpo como igreja completa em sua totalidade, eu acho que não será o suficiente. Eu concordo e acho que é aquilo. Achei linda essa frase do nosso. A gente não consegue abraçar todo mundo porque o abraço precisa ser do tamanho, o braço precisa ser do tamanho dos jovens da IBVA. Exatamente. Esse é o único braço que vai conseguir abraçar a integração, né? As pessoas. Esse é o braço. Porque, e acho até uma pergunta muito difícil, será que a gente está integrando bem? Sim. Talvez a gente esteja integrando bem pessoas que são muito parecidas com a gente, ou que a gente consiga se identificar, ou isso que mais falou, que a gente enxerga. Sim.
Existe, isso é bem assustador, mas existem pessoas invisíveis dentro da igreja. Existem pessoas invisíveis dentro do grupo dos jovens. E, poxa, será que essa pessoa está sendo integrada? E aí vem uma coisa que até eu estava conversando com o Gui. Acho que você também estava no dia, Mai, sobre o perfil da pessoa para fazer parte da integração, né? Eu acho como é lindo que qualquer perfil serve para ser o perfil da integração. Sim, é isso. sim. Porque infelizmente, a gente está debaixo dessa natureza caída, né? A carne ainda grita, a gente é transformado, mas a gente ainda passa por dificuldades, e uma delas é essa questão de a gente achar que só o que é parecido com a gente que é bom, e só o que é parecido com a gente é que eu posso me aproximar e que eu vou conseguir me aproximar. E ter pessoas diferentes, a gente consegue chegar em pessoas diferentes, sabe? Em pessoas com estilos diferentes. E aí eu fico até com medo de responder, tipo, poxa, eu concordo, a gente tá avançando, mas será que ainda tem cantinhos que precisam ser levantados? Será que nossos olhos estão realmente atentos? Sim. Né? Talvez alguém que esteja ouvindo aqui, a gente deve estar se contorcendo e falando, ninguém nunca falou comigo, Que eu tô aqui integração assim. é essa? Quem são esses que ainda não chegaram até mim? Até aqui não chegaram ainda. E é uma falha nossa, porque Sim. realmente a gente não consegue. É isso que a gente está falando aqui, tá só reiterando, né? A gente não consegue porque a gente precisa de todo mundo. Sim. Eu fico pensando, olha, 15 pessoas para abraçar 200 é muito difícil. Nossa igreja é uma igreja que sempre recebe visitantes, sempre está, e graças a Deus, é uma igreja que tem crescido, é uma igreja que tem crescido na palavra, crescido em conhecimento, crescido em salvações, tem muita gente se salvando, tem muita gente se batizando, tem muitos jovens se batizando. Mas será que ao mesmo tempo nós estamos, vamos dizer assim, acolhendo bem essas pessoas que estão chegando? E assim, 15 pessoas, mais uma vez, não conseguem dar conta de tudo. A gente tá ali, mas é como se estivesse tampando um buraco e abrindo outros em cima, assim. A gente vai tampando. Bota o pé, o braço, o outro braço, e vai uma saindo, loucura. vai vazando. E a questão, e até um dos intuitos desse podcast e dessa ideia, não é somente, obviamente, da série, é apresentar os ministérios, mas também incentivar você que está ouvindo, a você que está assistindo isso e vendo, poxa, realmente isso está acontecendo, eu preciso mudar essa realidade, eu preciso ajudar essas pessoas que estão servindo. Me procurem mais, se vocês quiserem servir na integração, converse com a gente. E se não quiser servir, integre. Porque eu sempre digo, os ministérios, existem aqueles que estão ali oficialmente nos ministérios, só que cada ministério ele tem uma maneira extraoficial de acontecer. Ministério de intercessão, você não está lá, ore do mesmo jeito. Ministério de integração, você não está lá, integre do mesmo jeito. Ministério de louvor, você não tá lá, cante do mesmo jeito. Lá no GC a gente toca direto, a gente tá sempre... a gente leva um violão, a gente tá tocando, tá interagindo entre a gente, é um momento muito bom. Então, tipo, dá pra viver os ministérios sem precisar estar oficialmente neles. É muito bom que você esteja pra estar nos ajudando, mas viva a igreja, viva o corpo de Cristo. É uma das nossas características como cristão, é ser empático, é ser simpático, é conhecer a pessoa. Tem uma coisa mesmo que acontece nos cultos que eu às vezes fico até sem graça. O pastor diz, não, olhe pro irmão que tá do lado, fale pra ele tal coisa, tipo, interaja com ele, intencionalmente. Mas, tipo, quando eu olho assim, eu paro, eu vou interagir. Isso é uma forma de quebrar barreiras. Eu encarava como uma forma de, tipo, eu não quero falar com a pessoa que tá do meu lado, ele tá aqui do meu lado. Mas quebre barreiras, converse, fale, seja empático. Receba as pessoas bem. Dê uma boa tarde, dê uma boa noite. Isso conta pra caramba, gente. Demais, nossa. Conta muito. Muita gente já me falou em relação a isso. Tipo, poxa, eu tô chegando no local, a pessoa nem fala, olha na minha cara e não fala. É o básico. Olha, fala, interage. Porque aquela pessoa não é uma pessoa que tá entrando em um evento com você. Aquela pessoa vai entrar no céu com você. Aquela pessoa vai dividir o mesmo céu com você. Ela tem o mesmo Deus que você. Ela segue o mesmo Jesus que você. Ela
tem essa mesma fé que você tem, então ame a ela da mesma forma que você ama a Deus. Porque é isso. Porque é isso o evangelho. Então, quando a gente olha as pessoas do nosso lado, a gente tem que ser intencional. A gente precisa ser intencional. A gente precisa receber bem. Então, Vou dar só mais uma cutucada aí. Hoje eu dei muitas cutucadas. Mas eu tô cutucando a mim mesmo também, gente. Sim, sim. É uma coisa assim que... tudo que eu tô falando aqui nós não somos porque... os maiores integradores. É uma luta interna de todos os dias, né? Exatamente. Eu mesmo, essas reflexões que eu tô falando aqui é porque durante muito tempo eu sentei na beira da cama e fiquei pensando, meu Deus, eu tô muito distante de fazer tudo isso que eu tô falando. Mas, às vezes isso do olhe pro lado e fale com o seu irmão. Muitas vezes a gente não tem muito problema com isso porque a gente só senta do lado das mesmas pessoas e das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente anda. Tem algum problema nisso? Não. Mas, será que a gente não pode transformar o culto num momento mais intencional para isso? A gente encontra as pessoas que a gente gosta durante vários momentos extra-culto, Sim, né? sim. Por que não usar o culto? Né? Isso não fui eu Pra que... quebrar as bolhas, né? Para quebrar as bolhas. Por que a gente não intencionalmente olha e fala assim, onde está aqui? A gente chega na igreja e pergunta assim, onde é que está o pessoal que eu conheço? Né? O pessoal normalmente senta ali. Aí eu vou direto para lá porque eu vou esperar, se eu for o primeiro a chegar, eu vou esperar o resto da galera chegar e já vai para lá. Mas por que eu não penso assim, onde é que tem gente que eu não conheço? Tem ali. Beleza, hoje vou sentar ali. Sim. Onde é que tem a pessoa que eu não vi ainda? Eu olhei assim, a primeira vez que eu vi aqui, talvez seja o visitante de 7 anos de igreja, né? Que você não conhece. Mas você vai sentar lá e tente, né? Dê um passo além, ser intencional, né? Você vai poder conversar com seus amigos depois do culto, né? Eles não vão sumir. Eles não vão sumir. E que não seja um peso para você também Sim. fazer esse movimento, né? Mas isso que da gente falar sobre um peso, por exemplo, a gente falou, acho que a gente usou muita palavra intencional hoje, e isso é muito real, né? E para que a gente faça isso de forma intencional e genuína e sem ser um peso, a gente precisa de amor. Sem amor a gente não faz. Sem amor a gente não faz. E a nossa carne, ela é inclinada pro mal. A gente quer o conforto. A gente quer sentar do lado da pessoa que a gente conhece. A gente quer sair com as pessoas que a gente conhece. A gente não quer ter esse desconforto de ter que ir falar com alguém novo, né? Então, é clamar ao Senhor. Isso que a gente falou aqui. A gente tá na integração, mas a gente tem essa dificuldade também. É difícil. Às vezes você quer vir pra igreja e você não quer falar com ninguém. Só com aquela pessoa que você conhece, sentar ali, sabe? Então, sem amor, sem buscar genuinamente o coração do Senhor e ser como o Senhor, a gente não consegue fazer nenhuma dessas coisas. Então, é entender que é uma responsabilidade que é para todos e que é servir o Senhor. Qual é um dos maiores mandamentos do Senhor? Amar o próximo como a ti mesmo. É para todo mundo. A integração é um chamado para todo mundo. Não tem especificidade para ninguém aqui. É um chamado para todos. É um mandamento do Senhor. Então, sem amor, a gente não consegue aquele amor que constrange, sabe? Quando a gente pensa, o que o Senhor fez por nós? Foi genuíno, sabe? É amor, é o interesse em nós. Genuíno, verdadeiro, sabe? Então, buscar ser como o Senhor é cumprir o mandamento do Senhor. É para todos. É lindo. Isso traz um pouco de 1 Coríntios 13, né? A questão da necessidade do amor. Né? Tipo... O elo perfeito é perfeito. Se eu abrir aqui só pra ler o finalzinho do 1 Coríntios 13, porque, claro, muita gente, espero que vocês já tenham lido, tá? Você que tá escutando aí, já tenham lido no 1 Coríntios 13. Tá indo pra EBD? Aproveitando EBD para fazer a outro propaganda, Faça. vão para EBD, por favor, gente. Domingo de Estejam com a manhã. gente. Botaram Está mais muito tarde o bom. horário já, pra galera não ter que acordar tão cedo. Já botaram um horário aí que dá pra acordar de boa. E, importantíssimo, vamos solidificar nossa fé. A gente tem dúvidas também. Lá é espaço para tirar dúvidas, lá é espaço para ir mais a fundo no texto. E tudo isso que a gente está falando aqui, a gente não tirou da nossa cabeça ou de experiências... como é que eu posso botar aqui? Experiências à parte nossa. Sim. A gente
a gente chega nessa conclusão porque a gente olha para a palavra. Então, é BD, por favor. E aí o finalzinho de 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 13, né, que é o último versículo, fala assim: assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, essa é um pouco da mensagem que a gente quer trazer hoje aqui no podcast. Isso é um pouco que a gente quer estar dividindo com vocês. Quer passar uma última mensagem, Maísa? Qualquer coisa, esteja livre. Qualquer coisa? Convite para alguma coisa, o que for. O convite é para participar da integração, né? Para que estejam com a gente, para que estejam orando mesmo, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor por essa transformação de coração. E é isso. Eu acho que o meu convite hoje é: enfrentem o desconforto. Sim. Enfrentem o desconforto do novo. Busquem ao Senhor, sabe? Não é confortável muitas vezes. A nossa caminhada, a gente tem esses momentos de ter que enfrentar algumas coisas, né? Mas é maravilhoso, sabe? Estar no centro da vontade de Deus, cumprir o mandamento do Senhor, isso é maravilhoso e é para todos nós. E a gente ganha muito com isso. Não é só a pessoa que está sendo integrada que ganha, mas a gente é edificado também quando a gente busca o interesse genuíno. A gente se torna mais Exatamente. parecido com Cristo. É Exatamente. isso. E tu, Thales? Última mensagem. Últimas palavras? Não. A Pera, Oliabe? últimas palavras Do podcast. Começa a falar aí a Oliabe. Não, pelo amor de Deus, não. Vamos. Os nomes podiam ser mais fáceis, mas assim, amem, né? Mostrem verdadeiramente essa frase que a gente tanto fala quando a gente evangeliza. Jesus te ama, né? Poxa, a gente como embaixador de Cristo, vamos mostrar isso, né? Eu assino embaixo do que Mai falou e é isso. Busquem intencionalmente amar as pessoas. Botem isso como motivo de oração de vocês e dependam do Espírito Santo para isso. Tá difícil, Thales. Ora, bota diante de Deus e se bote disponível para Ele, né? Se você ficar só sentado no seu banco esperando assim que alguém desconhecido venha falar com você para você poder integrar, dificilmente vai acontecer. Não vou dizer que nunca. Vai que acontece. Mas não é o padrão. Não é o padrão e talvez seja bem mais efetivo você ir lá naquelas cadeiras do fundo, você usar o pós-culto para conhecer pessoas novas, para você falar com pessoas que você nunca falou e se abrir, né? Se abrir. Às vezes é desconfortável, outro ponto, consideração final longa. É desconfortável muitas vezes porque a gente precisa ser vulnerável, a gente precisa se abrir, a gente precisa ser conhecido, né? Mas é aquilo como a gente tem falado. Isso aqui é um corpo, somos um só, então a gente precisa estar unido em Cristo, né? Vamos suportar uns aos outros em amor. Exatamente. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do podcast e o Talk de Jovens. Até a próxima.